Olá, gente, a paz do Senhor. Eu quero aqui compartilhar um texto com vocês. É 1h da manhã e eu vim aqui ler a Bíblia e achei interessante esse texto que estou lendo aqui de Paulo, escrevendo a Coríntios, no capítulo 1, no verso 10. E aqui é um texto que fala sobre como a igreja estava dividida, né? Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Clóis que há contenda entre vós. Então, quem era Clóis? Cloé, perdão. Cloé era uma mulher grega, né, que Paulo, ao visitar aquela província da Grécia, e ali essa família foi que acolheu Paulo e realmente e diariamente, né, tinha as reuniões lá na casa de Cléo e ela ficou como se estivesse supervisionando, não que Paulo deixou ela assim, mas porque ela aceitou dentro da sua casa a pregação do Evangelho. E depois que Paulo saiu, que aqui foi na segunda viagem que ele fez, ele deixou, né, a pregação do Evangelho com alguns discípulos ali na casa de Cloé, perdão. E ela começou a perceber que estava havendo divisões, dissensões dentro da igreja, né? E aí ela mandou uma carta para Paulo denunciando alguns irmãos que estavam discutindo a respeito de doutrinas que alguns dos discípulos estavam pregando. É tanto que no verso 12, Paulo começa a exortar ele dizendo assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então, ele cancela essa praga religiosa de se apegar a homens, de se apegar a conceitos de homens. Estava vindo dentro da casa de Cloé um certo institucionalismo religioso, colocando o pensamento de cada um, dividindo o corpo de Cristo. E ela denunciou isso para Paulo, para que ele pudesse consertar o que esses líderes estavam falando, ou estavam pregoando, e o que a igreja estava começando a interpretar. E hoje não é diferente, né? A igreja ela está dividida por conta da vaidade do homem, do que o homem deixou brotar dentro do coração dele. A igreja se dividiu por simplesmente líderes se deixarem conduzir por um pensamento orgulhoso, por um pensamento próprio e pensando simplesmente no seu ventre, né? Então que fica este alerta. Como é que a igreja pode se unir? O que fazer para que nós tenhamos o mesmo pensamento e o mesmo parecer? Quando realmente aprendermos a olhar para as cartas, para olhar para a Bíblia, diferentemente do que as pessoas deixaram esses padrões para nós, de um sistema religioso. As pessoas aprenderam que fazer a obra de Deus é ter cargos, né, dentro da igreja, de fazer serviços dentro da igreja. E na verdade
quando eu falo para algum discípulo, faça a obra de Deus, não é de sair por aí simplesmente pregando. Não é ela vestir uma farda de obreiro ou participar de um grupo e simplesmente limpar a igreja, limpar as cadeiras e frequentar os cultos. Isso não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é levar as pessoas que precisam o amor, a fé, prestar ajuda àqueles que necessitam. Fazer a obra de Deus é muito mais do que assumir uma igreja, ser pastor, ser um obreiro. Fazer a obra de Deus é muito mais que pensar em honra, em ser honrado, em receber glórias, elogios. Há um período de 2 anos do meu ministério, bem no início, 2 anos, eu fui muito focado nisso. Achava que tinha que ser pastor, achava que Deus tinha me chamado para ser pastor, que Deus tinha me entregado o ministério. E eu quebrei muita cara por causa disso. Fiz muito erro por causa disso. E hoje eu vejo o quanto eu perdi tempo com isso. Perdi pessoas importantes que estavam ao meu lado. E graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. Nós não estamos aqui para divulgar placa de igreja. Nós não estamos aqui por causa de homens. Nós não estamos aqui para encher o ventre de líderes. Pois é melhor eu ser anátema dessas religiões, dessas igrejas, e ser descomungado do meio deles, do que compartilhar isso. Por isso que a marca da promessa existe. E muitos outros pastores vão sair pregando o Evangelho. Todos aqueles que passarem pelo nosso ministério, Deus vai levar eles a levar um Evangelho realmente genuíno, que não está preocupado com a honra, com o nome, com o chamado, mas com o propósito. E esse propósito pode ser realizado a gente servindo um copo d'água, pode ser realizado a gente dando um abraço, pode ser realizado você abençoando a vida de alguém. Isso que é fazer a obra de Deus. Pregar, ser pastor, ter uma igreja é o mais fácil. O mais difícil é ser igreja. O mais difícil é amar as pessoas que um dia feriram a gente e a gente recebê-los e cumpriu 70 vezes 7. Então, meus irmãos, fica essa mensagem dessa madrugada para vocês. Vocês que curtem, compartilham e sempre ouvem as minhas mensagens. Não esteja dividido. Esteja em Cristo. Se um cargo tem te levado a ter uma vida egoísta, se você tem vivido aí para provar para as pessoas que você é alguma coisa, uma hora tiram um tapete de nós e a gente vê que a gente foi só um instrumento, um cavalinho dos outros, por um tempo, né? Deus abençoe vocês. Vamos viver o Evangelho da Graça com amor, com graça. E vamos juntos compartilhar esse vídeo aí. Deus abençoe vocês e até a próxima.